Meus queridos, muito bom estar de volta com vocês nessa segunda-feira maravilhosa que a gente está tendo aqui. Bom, nós vamos, na verdade, ver agora o número misto, tá? Aqui eu vou passar só um pouco por cima e explicar direitinho cada passo, e depois nós vamos ver frações equivalentes, tá? E simplificação de frações. Esses três pontos que nós vamos ver hoje, nós vamos ver bem explicados, então vocês prestem bastante atenção, porque todos esses conteúdos já estão cotados para a nossa prova do dia 30 de setembro, tá bom? Então, na página 135 tem um exemplo lá, um desenhozinho, eu quero que vocês acompanhem, tá? Então, deem pausa no vídeo e abram a página do livro 135 para vocês acompanharem. Lá ele mostra três figuras hexagonais. O que são hexagonais? Elas têm 6 lados, certo? É como se fossem uma pizza, só que essa pizza ela não é redonda. Ela tem cantos, tá? Ela é dividida em 6 lados, tá? Onde ela tem 6 fatias iguais. Onde essas 6 fatias iguais, né? Dessas três figuras, duas figuras estão pintadas completamente e uma figura está pintada 5 partes, faltando só uma para pintar. Então, qual seria nesse caso a fração que você poderia escrever perante essas três figuras? Bom, você tem 6, né? 6 partes divididas em cada figura. Então, o nosso denominador é 6. Dessas 6 que são divididas, você tem 3 figuras. Cada figura tem 6 partes, né? E dessas 3 figuras, 17 partes foram pintadas. Então, 17 partes foram pintadas. Se você perceber, essas 17 partes, você olhando para as figuras, quer dizer que foram duas figuras inteiras, não é verdade? Porque tem duas figuras aí, dois hexágonos, que foram pintados completamente. E, tá? Uma figura foi pintada 5 sextos. Não é verdade? 5 sextos. Aqui é que nós temos um número misto. O que é que representa um número misto? O número misto, ele representa um inteiro, tá? E um número fracionário. E como é que a gente descobre esse misto aqui, tá? Ó. Qual será a fração recorrente desse misto? Porque aqui nós já sabemos, é 17 sextos. Mas se por um acaso eu tivesse 3 inteiros e 2 quintos, que normalmente ele aparece dessa forma. Qual é a fração que representa esse número misto? Essa fração aqui, desse tipo, né? Qual é a fração? Como é que você iria encontrar? Isso é muito simples, tá, gente? Para a gente encontrar a fração de um número misto, você multiplica o número inteiro, ó, você multiplica, tá? O número inteiro pelo denominador, que dá 15, né? E o resultado você soma com o numerador. Você soma com o numerador, o resultado. O resultado você soma com o numerador. Então, 3 vezes 15, ó, 3 vezes 5, 15, desculpa. E 15 mais 2 é 17. Então, o numerador é 17. E o denominador é o 5. É o 5, você repete o 5, tá? Então, aqui, um número misto, ele é representado da seguinte forma. O número inteiro, tá? Ó, esse aqui, ó, nós chamamos de inteiro,
E aqui é a parte fracionária. A parte fracionária. É a parte fracionária, tá? É o que resta de todo. Aqui eu coloquei como exemplo da página 135, tá? 17 sextos, que é a parte que foi pintada das três figuras. E aqui eu coloquei ele em números mistos, ó. Ele fica de que forma? 2 inteiros e 5 sextos, certo? Esse é um número misto. E como é que você encontra esse número 17 sextos? Você vai multiplicar, ó. 12, ó, 2 vezes 6, 12. E aqui você soma. 12 mais 5, 17. Não é? E o denominador é o próprio denominador que está aqui na fração, que é 6. Vejam como é igual, ó. Não é verdade? É igual. Então, aqui, da maneira que eu representei, certo? Como exemplo, tá? Ó. Vou colocar aqui até como exemplo, tá? Esse exemplo aqui que eu representei foi exatamente para vocês verem que você pode encontrar a fração originária, certo? Daqui, ó, do número misto, a partir de uma multiplicação com uma soma. Percebam que isso vocês vão ter que utilizar futuramente. Então, aprendam, tá? Saibam que isso aqui é a parte inteira e essa daqui é a parte fracionária. Se eu fosse transformar essa parte inteira em uma fração, seria como? Vou trazer para cá, ó. A parte inteira, você tem que saber que o denominador seria 5. Certo? E o numerador da parte inteira seria quanto? Seria o número inteiro vezes o denominador, que é 5, né? Que daria 15. 15 sobre 5 seria a parte inteira, certo? Seria isso. E isso aqui somado com 2 quintos, né? Isso aqui somado com 2 quintos dá 17 quintos, tá certo? Então, é assim que você representa. Você pode fazer dessa forma, que eu acho bem mais complicado, não aconselharia você fazer. Ou você pode fazer assim, ó, 3 vezes 5, 15, 15 mais 2, 17, tá aqui o numerador. E o denominador você repete só aqui, ó, tá? É bem mais fácil e mais prático e demanda menos espaço do seu caderno do que você transformar o número inteiro em uma fração e depois pegar a parte fracionária e somar com ele, para você encontrar esse valor, que é outra alternativa de você fazer, tá? Mas fica a seu critério você fazer ou dessa forma ou da forma que eu mostrei para vocês aqui, multiplicando e depois somando, tá? Bom, vamos passar agora para frações equivalentes para a gente ver o conteúdo, tá certo? Bom, pessoal, a gente falando agora de frações equivalentes, a gente tem que são duas frações que terão o mesmo tamanho de um todo, mesmo sendo diferentes. Você tá vendo que esse daqui, ó, vejam que eu fiz igualzinho, tá o mesmo tamanho, tá certo? Só que esse daqui eu dividi em 4 partes e esse eu dividi em 2 partes. Essas duas partes aqui, ó, tem o mesmo tamanho e essas 4 partes também tem o mesmo tamanho. Se ele é do mesmo tamanho desse daqui, né, ó, o 1, vou colocar até aqui, ó, o 1 é do mesmo tamanho do 2, tá? O 1 é do mesmo tamanho do 2, certo? Então, se eu pintei duas partes aqui do 1 e eu pintei uma parte do 2, elas são iguais, ok? Elas são de maneira igual, é o mesmo tamanho, tá certo? E o que eu posso representar dessa forma? Que essas duas frações, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo tamanhos, números diferentes, desculpa,
elas vão ter o mesmo número. Como assim, professor? Por exemplo, tá, ó, eu posso igualar elas aqui, tá certo? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, representando que eu vou pegar as duas, tá? Tanto essa como essa. E eu vou colocar aqui, ó, 2 quartos, certo? É igual a 1 meio. Por quê? Porque quando eu dividir o numerador pelo denominador, certo? Quando eu fazer essa divisão, tanto nessa como nessa, vai dar o mesmo resultado. Exemplo, vou fazer a divisão dos dois, ó. 2 dividido por 4, que é dessa fração, ó, certo? Quando eu dividir, vai dar quanto? Bom, 2 dividido por 4 não dá, então 0, vírgula, e acrescenta um zero aqui. 20 agora dividido por 4 dá 5. Ótimo. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, o resultado dessa fração aqui é 0,5, tá? Então, esse daqui é o número decimal, tá? Da fração 2 quartos. Vamos agora fazer a divisão de 1 dividido por 2. Agora é dessa fração aqui, ó. Certo? Quanto é que vai dar? 1 dividido por 2 não dá, então vai ser 0, vírgula, aqui você acrescenta e acrescenta um zero aqui. Opa, 10 dividido por 2 agora dá. Vai ser 5, né? 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Olha que interessante, você encontrou 0,5 também. Igual a esse, não é igual? Então, essas duas frações são iguais, mesmo tendo números diferentes. E olha, percebam também, tá? Se você simplificar, ó, por 2 aqui e por 2 aqui, vai dar quanto? Vai dar exatamente essa. Ok? Então, aqui é exatamente para vocês perceberem que as frações equivalentes, equivalente é a mesma coisa de igual. Tá? É porque elas são iguais. Iguais em qual sentido? Iguais no tamanho. Se você dividir o numerador pelo denominador, você vai encontrar o tamanho delas. E vai ser do mesmo tamanho, vai ser igual. Mesmo tendo valores, números, tanto no numerador como no denominador, diferentes da outra, quando você dividir vai ter igual o mesmo resultado. Bom, ainda em frações equivalentes, tá? O que a gente vai saber agora? Como encontrar frações equivalentes. Bom, pela propriedade das frações equivalentes, ela mostra para você que se você multiplicar ou dividir, tá certo? O numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, você vai encontrar uma fração equivalente. Vamos fazer agora aqui, vamos multiplicar e dividir por 2 essa fração de exemplo, tá? Quando a gente multiplica, ó, por 2, tá certo? A gente vai obter outra fração e essa outra fração vai ser equivalente a esta, tá certo? Vamos lá. Outra fração, né? 8 vezes 2 dá o quê? 16. 12 vezes 2 dá 24. Se eu pegar aqui e simplificar por 2, eu vou voltar ao que era antes. Certo? 8 sobre 12. Ok? Se a gente pegar essa mesma fração, 8 sobre 12, e agora, ao invés de multiplicarmos por 2, vamos dividir, ó, dividir por 2, dividir por 2. Certo? Aqui você vai encontrar 4 no numerador
e 6 no denominador. E aqui você vai ter outra fração equivalente a 8 sobre 12. E essa fração equivalente, ela também é equivalente a outra que a gente encontrou, tá? 16 sobre 24 avos. Por quê? Porque se você pegar esta fração aqui e multiplicar, olha aí, multiplicar por 4, você vai encontrar exatamente essa daqui, ó. 16 sobre 24 avos. Você pode fazer isso que vai dar certíssimo. E é exatamente essa levada, esse conceito que você tem que assimilar, aprender, tá certo? Que uma fração equivalente, tá certo? Você pode encontrar, tá? Tanto fazendo uma multiplicação por dois números iguais, tá certo? Tanto no numerador como no denominador. Você vai encontrar outra fração equivalente à primeira. Como você pode dividir por dois números iguais, tanto no numerador quanto no denominador, e você vai encontrar uma fração equivalente menor, que você está dividindo, né? Menor, tá certo? Que vai ser equivalente à primeira, que você fez a divisão. Então, você pode encontrar isso dessa seguinte forma. Bem simples. Você pode multiplicar por outro número? Pode. Você pode dividir por outro número? Pode. Só que a única ressalva é: se você dividir por um número, ele tem que ser divisível tanto pelo numerador como pelo denominador. Exemplo, se eu fosse fazer isso com o número 3, eu não poderia simplificar aqui dividindo por 3. Por quê? Porque 8 não é divisível por 3. Então, não pode. O 8 não é divisível por 3. Não é. Mas ele é divisível por 12, professor. Mas só vale se os dois forem divisíveis, tanto no numerador como no denominador. Então, aqui o 3 não dava certo, ok? Então, vocês têm que saber disso. Você só pode fazer a simplificação, tá? Que no caso, para você encontrar outra fração equivalente, quando você dividir ou multiplicar, tá? Por dois números iguais. Se você for dividir, tanto o numerador como o denominador tem que ser divisível, tá? Por 2 ou por outro número que você vai escolher aqui para fazer essa simplificação, essa divisão, tá bom? Agora a gente passando agora para a simplificação de números, né, de frações, tá? A gente vai falar mais ou menos a mesma coisa, só que mais focado em simplificar, ok? Na simplificação, não tem a multiplicação, porque obviamente você vai simplificar, então você vai diminuir. Simplificar, se você está simplificando, você lembra de quê? Você lembra de diminuir algo, né? Você está simplificando, você está diminuindo algo que era complexo, ok? Então vamos passar agora para a simplificação. Bom, simplificação de frações. Como é que você vai simplificar? Você vai dividir, como eu falei anteriormente, tá? Tanto o numerador como o denominador por um número igual. Então, você tem que procurar um número que dê certo para fazer essa divisão, ok? Você pode fazer um número grande, fazer essa divisão por um número grande? Pode sim. Isso não tem problema. Contanto que você faça de maneira igual e o número que você dividir no denominador, você também divida no numerador e que o resultado seja um número inteiro, tá certo? Então, você não pode fazer aqui e dar um número quebrado na divisão. Isso não é aceito, isso não é uma simplificação, ok? Quando você faz essa divisão, os resultados, tanto do numerador como do denominador, têm que ser inteiros.
Bom, levando em consideração isso, nós podemos dizer que a definição de simplificação significa obter uma fração equivalente, tá? Porque a fração que você vai encontrar depois de simplificar é equivalente a esta. Então, tem o mesmo resultado dessa quando você fazer a divisão, tá? É equivalente, ok? Só que com um numerador e um denominador menor que da primeira fração. Simples, tá? A simplificação de frações, ela vai encontrar uma outra fração, certo? Que é equivalente à primeira, representa a mesma coisa que a primeira representa, tá? Só que com um numerador e um denominador menor. Simples assim, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Aqui você pode, se você não tiver seguro para encontrar um número maior, você pode começar utilizando os critérios de divisibilidade, tá certo? Para encontrar números menores. Exemplo, né? Esse número aqui, tanto o numerador como o denominador, eles são pares, então eles podem ser divididos por 2, né? Que vai dar um número inteiro. Olha aí como o critério de divisibilidade está sendo utilizado aqui em simplificação de frações. Olha aí. Então, você pode dividir aqui por 2, não pode? Por 2 e aqui, ó, também por 2. Você vai ter como resultado, aqui vai dar 60 e aqui vai dar 24. Olha aí. Como dá, né? Agora, você pode ir além. Você pode utilizar mais de um critério de divisibilidade. Como assim, professor? Bom, olhando aqui para o número de cima, 60, é lógico, é óbvio que 60 é divisível por 6, né? É. Mas será que 24 também é? Porque se for, a gente pode simplificar por 6, todos dois. Vamos ver. Qual é o critério de divisibilidade do 6? Alguém lembra? Gente, o critério de divisibilidade do 6 é que ele deveria, o número aqui em questão, ser divisível, tanto por 2 como por 3. Bom, se você olhar aqui, 24 é par, então ele é divisível por 2. Beleza, então meio caminho andado. E se você somar os algarismos do número 24, que é 2 e 4, vai dar 6. E 6 é divisível por 3. Logo, o 24 também é divisível por 3. Opa, se 24 ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então ele é divisível por 6. E eu posso, então, simplificar o número de cima por 6 e o número de baixo também por 6. Olha aí, que legal, né? Critério de divisibilidade ajudando a gente. 60 dividido por 6 vai dar 10. Beleza? E 24 dividido por 6 vai dar 4. Dá ainda para simplificar, pessoal? Olha que dá. Os dois são pares, né? Então, eu continuo podendo simplificar por 2. Né? Aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Opa, esses dois números são primos. Se esses dois números são primos, a gente não consegue mais dividir eles. Então, essa daqui é a fração totalmente simplificada de 120 sobre 48. Como nós chamamos essa fração que não pode mais ser simplificada, não pode mais ser reduzida, certo? A gente chama ela de fração irredutível. Certo? Fração irredutível. Como assim fração irredutível, professor?
quer dizer que ela não pode mais ser simplificada, ela não pode mais diminuir, tá certo? Ela está no máximo da simplificação de fração que ela pode alcançar, tá certo? Então aqui nós temos uma simplificação de frações, certo? Onde a gente fez organizando pelos critérios de divisibilidade, lembrando, né, que isso vai ser utilizado sempre que possível, você pode utilizar os critérios, tá? Conteúdos puxando outros conteúdos que a gente já viu anteriormente. Bom, o que a gente pode fazer? Um outro exemplo, né? Para a gente fixar bastante esse conteúdo, ok? Esse outro exemplo eu vou colocar aqui um pouco mais simples, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 96 sobre 36. Olha aí. Os números são um pouco parecidos, né? Mas nem sempre, né? O que é parecido é igual, né? Bom, 96 sobre 36, né? 36 avos, né? 96, 36 avos. Bom, aqui eu quero simplificar até a fração irredutível, até não poder mais, tá? Como é que eu vou simplificar? Eu vou utilizar os critérios de divisibilidade. Simples assim. Aqui eu posso fazer de que forma? Eu posso procurar pelos critérios quais são as melhores alternativas, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso procurar o critério do 6, né? Que a gente já começa com 6, já começa com um número grande, né? Então aqui, ó, esse número 96, ele é par? É, ele é par. Termina em 6, né? Então ele pode ser divisível por 2. Opa, então meio caminho andado para o 6. Ele agora pode ser divisível por 3? Bom, vamos somar aqui os algarismos dele, né? 9 mais 6 dá 15. E 15 é divisível por 3. Logo, 96 também é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, então ele é divisível por 6. A gente sabe aqui que 36 também é divisível por 6. Porque 36 aqui, ó, é da tabuada do 6. 6 vezes 6 é 36. Então, aqui, ó, a gente nem precisava usar critério de divisibilidade aqui no 36. Só no 96, que ele é maior, não está dentro aqui da tabuada do 6. Então, aqui a gente já poderia procurar, né? Então, aqui, ó, o denominador fazendo essa divisão, ele deu quanto? O denominador, ele deu 6. Que 6, ó, 36 dividido por 6 dá 6. E aqui, quanto é que você vai fazer? Bom, você pode fazer a sua divisão aqui ao lado, ó, 96 dividido por 6 vai dar quanto? 1, sobra 3, baixo 6, dá 6, e aqui dá 0. Então, aqui o resultado em cima vai dar 16. Opa, muito bom, né? 16. A gente já diminuiu bastante do que estava aqui em cima, né? Aqui na primeira fração. Mas a gente parou? É irredutível essa fração? Não. Por quê? Porque elas são par, tanto no numerador como no denominador. Então, você pode dividir por 2. Não é verdade? Enquanto você puder dividir por 2, você tem que fazer essa fração ser simplificada. Então, você vai ter aqui, ó, 16 dividido por 2 dá 8. Tá aqui. O numerador é 8. E 6 dividido por 2 dá 3. Opa! Agora nós temos um número primo aqui, ó. Se você tem um número primo, você não vai conseguir simplificar mais pelo outro número que é composto. Só se esse outro número fosse um número múltiplo do primo. Se por um acaso aqui fosse 9, certo? Você poderia simplificar tanto 9 como 3 por 3. Ok? Aí, por quê? Porque o 9 é múltiplo de 3. Mas como o 8 não é, então você vai parar aqui.
essa aqui é a nossa fração irredutível de 96 sobre 36 avos. Tá certo? Então, gente, aqui o vídeo já ficou bastante longo, tá? Eu queria explanar e explicar para vocês a simplificação de frações, levando em consideração sempre que você tem que dividir tanto o numerador como o denominador por números iguais e os resultados têm que ser números inteiros, tá? Você, se for simplificar até a fração irredutível, tá certo? Você tem que simplificar até o momento de você não poder mais fazer isso, tá? Então, gente, um grande abraço. Voltem para o vídeo, ou, desculpa, para o grupo, para a gente continuar, vocês explanarem as suas dúvidas e a gente passar para a atividade, tá certo? Abração!